com justiça e amor, governarás. Tem o nosso segundo culto de missões do ano de 2021. A gente tem o pastor Alex, que vai trazer a mensagem, e ele também vai ter que dirigir o culto no PV, né? Então, ele vai fazer 2 cultos hoje, a mensagem e dirigir lá no PV. Então, a gente vai ter a mensagem logo no início, não vamos ter agora o momento de oração ainda, a gente vai ter um louvor, agora com a Iole e família, né? E logo após, o pastor Alex já tem a palavra para nos trazer nessa noite, tá bom? Vamos inverter e vamos colocar o momento de oração lá no final do culto hoje, tá bom? Iole, pode começar. Boa noite, irmãos. Nós vamos estar cantando a música Brilha Jesus, e eu pensei, naquele texto de Mateus 5, que Jesus fala que nós somos a luz do mundo. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar se quiserem, Mateus 5, do 14 ao 16. Diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É interessante pensar que a música fala no coro, Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, o Pai. E olhando para esse texto, a gente é essa luz que precisa brilhar, a luz de Cristo. Nós temos essa missão, O Senhor deu essa comissão para a gente, de pregar o Evangelho, de viver como Cristo. Então, quando a gente cantar essa música, eu fiquei refletindo, agora há pouco mesmo, ensaiando, que a gente pense, qual é a responsabilidade da gente como cristão? Brilhar a luz de Cristo nesse mundo que está tão cheio de trevas, um mundo sem esperança, um mundo cheio de pecado, que vive no pecado. Então, que a gente cante essa música, sim, pensando que Jesus é a luz, que é para salvar, mas que Ele nos usa para que a gente brilhe no meio dessa escuridão. E é uma responsabilidade nossa falar de Cristo, viver Cristo, que realmente essa música venha fazer sentido no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, vamos louvar o Senhor. Assim. Aqui. Só um minuto. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acordando
Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a gente pode te louvar, mesmo que cada um na sua casa. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio, Deus, de viver Cristo. E eu sei que isso é uma obra tua em nossas vidas. Nos ajuda a viver como Cristo viveu, nos ajuda a viver sendo luz nesse mundo que está tão cheio de trevas, Senhor. Nos ajuda a mostrar a tua palavra, teu caminho, que é Cristo Jesus, para esse mundo. Que realmente o Senhor brilhe, que a tua graça alcance, Senhor, os povos dessa terra que ainda não te conhecem. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu só falar antes do pastor Alex, né? Estou tentando sair da página que está cheia aqui, não estou conseguindo, o computador está travando também. Mas só para avisar vocês que se o pastor Alex sumir daqui a pouco aí do culto, não foi arrebatado, né? Ele vai fazer o culto na capela e a gente vai continuar aqui. Então, depois dele, a gente tem um testemunho de 2 pessoas que nós convidamos para falar, né, nessa noite. Então, que o Senhor use a vida do pastor Alex e fale conosco, né? Um tema que a gente vai abordar hoje sobre ofertas, a importância da oferta, e ele, com muito carinho, atendeu o nosso pedido, porque é Pai Sandu, e Pai Sandu sempre atende os pedidos, né? Então, a gente louva a Deus pela vida do pastor Alex, pelo carinho de poder nos ajudar nesse momento de culto de missões. Pastor, com o senhor. Aldair, eu acho que precisa abrir o áudio. Né? Estão me ouvindo? Agora sim, pastor. Irmãos, boa noite. Obrigado, Sara, pela apresentação aí. Mas nós estamos hoje no último dia do Intiro inicial aqui no Palavra da Vida dos nossos alunos. Graças a Deus, as coisas estão ocorrendo dentro da normalidade, tem sido um tempo muito bom e também muito edificante para os alunos, para toda a equipe. Temos nos reunidos juntos na capela, com todos os cuidados e precauções, né, protocolos,
mas tem sido tempo bom, edificante. As palestras, as pregações têm sido muito bom. Muito bem, irmãos, eu quero tratar com os irmãos hoje um tema de fundamental importância para a obra missionária, mas um tema que pode levantar, de alguma forma, alguns questionamentos e constrangimentos também, tá? Então, não é um tema muito fácil para a gente tratar, mas que é fundamental e, como eu disse, de extrema importância para a igreja e para missões, para a obra missionária, falar de ofertas, falar de contribuições, falar de sustento para a obra missionária. E nessa noite eu quero que os irmãos possam abrir a Bíblia para o livro do Evangelho de Mateus, tá? Abra sua Bíblia para acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos trabalhar bem os 3 últimos versículos desse texto. Mateus, capítulo 10, os versículos 41, 42 e 40, 41 e 42. O capítulo 10 de Marcos é um dos discursos de Mateus, na verdade, né? É um dos discursos que Mateus descreve a respeito de Jesus. O Evangelho de Mateus é destacado pelos vários discursos que ele tem, e talvez o mais conhecido, o principal e mais conhecido, seja o Sermão do Monte, que começa lá no capítulo 5, né? E também o discurso final, basicamente, ali onde Jesus vai falar da sua vinda, né? Um sermão escatológico. E aqui nós estamos num discurso de Jesus, aonde ele está preparando os discípulos, naquele momento, para uma tarefa missionária. É como se Jesus estivesse fazendo um treinamento. É como não, na verdade é isso. Como Jesus estivesse aos poucos preparando os seus discípulos, e nesse momento mais os 12, né? Preparando aos poucos. É como aquele treinamento de um time de futebol que começa treinando com 3, depois o treinamento vai para 5 e até chegar aos 11, vai aos poucos. E Jesus faz isso com os seus discípulos, e ele começa com os 12, com os 70, até ele chegar em Mateus 28, 19, né? Mateus 28, 18, ali, onde é a grande comissão. Aqui, nós poderíamos dizer que é uma comissão direcionada que Jesus vai fazer. E ele vai chamar os seus 12 e vai orientar. A partir do versículo 5, na sua Bíblia, vai dizer isso, né? Instruções para os 12. Jesus está dizendo o que ia acontecer, que ele ia enviar a eles, o que iria acontecer, os perigos, as demonstrações, os estímulos, as dificuldades que eles iriam passar. E ele fecha com versículos 40, 41 e 42, falando das recompensas desse ministério. E, é claro, não poderia ser diferente, porque o que acontece nos versículos anteriores são fortes recomendações, né? De perigos que estariam sendo enviados para o meio de lobos, né? Que deveriam ser prudentes, que os inimigos são os da própria casa, que serão presos, que seriam presos e tudo mais. De alguma forma, Jesus teria que concluir esse sermão estimulando os seus discípulos a respeito do que iria acontecer. Veja bem,
nesse texto, Jesus está falando com os discípulos, e as suas aplicações estende para a igreja, a sua aplicação estende até a nós, né? E nós sabemos que, só para explicar aqui, como que toda a igreja, todos nós, somos, de certa forma, envolvidos em missões. Devemos estar, tá? Porque nós somos chamados por Deus para participar do seu grande projeto, de expandir o seu reino, de fazer o seu nome ser glorificado. É a missão de Deus. A igreja não tem uma missão, você não tem uma missão, a missão é de Deus. E nós entramos nessa missão e participamos com os nossos dons, com a nossa vocação. Nós fomos chamados para a salvação, chamados para a santificação, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja, nós fazemos parte disso. Mas existe, na Bíblia, né? Existe um chamado específico de Deus. Deus chama pessoas que vão ser, assim como os apóstolos, enviados, né? São realmente aquilo que nós chamamos de missionários, no termo como é definido no nosso Aurélio. Alguém com uma missão, alguém que recebe uma missão, uma responsabilidade e tem que cumprir. Esse é o que a Bíblia chama, né? O que recebe o dom de apóstolo. Não mais como os apóstolos originais, esses 12 aqui, né, que existiram até Paulo, dentro da qualificação que a palavra de Deus fala, mas são pessoas preparadas por Deus para serem enviadas, né? Receberam um chamado específico direcionado, e são direcionados para regiões, para lugares diferentes. No capítulo 10, Jesus está fazendo isso com os discípulos. Jesus vai fazer isso, ainda que com uma direção limitada para a própria casa de Israel, para os próprios locais de Israel, mas ele vai direcionar. São missionários, eles iriam sair da sua aldeia, da sua cidade, da sua região, e iriam andar pregando e espalhando o reino de Deus. São missionários, são aqueles que fazem a obra missionária, que implantam a obra missionária e que são enviados e deixam, e que desta forma precisam ser sustentados, precisam que a igreja, precisam que pessoas, precisam que membros do corpo de Cristo sustentem eles. Preste atenção, irmãos. Este é um princípio bíblico. E nesse próprio texto, capítulo 10, versículo 10, olha o que diz, capítulo 10, versículo 10. Jesus está dizendo para esses homens que ele vai enviar, versículo 9 primeiro, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão. Aí ele diz, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E esse mesmo princípio dito pelo Senhor é um princípio do Antigo Testamento, esse mesmo princípio, Paulo, falando sobre o sustento missionário, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, ele vai fundamentar. Ele diz, aqueles que trabalham no encargo sacerdotal devem viver desse sacerdócio. Aquele que prega o evangelho, 1 Coríntios 9, 14, Paulo diz que viva do evangelho. Então, meus queridos, o sustento missionário, o sustento pastoral, o sustento daqueles que pregam o evangelho, que levam a palavra do Senhor a lugares onde não tem outros, ou que edificam a igreja pregando a palavra, assumindo o ministério integral, o princípio bíblico é que eles vivam
do próprio ministério, tá? Que sejam mantidos pelo trabalho sacerdotal, pelo trabalho cristão, evangelístico, de pregação, de espalhar a palavra de Deus que estão fazendo. Não é um princípio humano. O próprio Senhor Jesus Cristo disse isso, o próprio apóstolo Paulo defendeu esse princípio, mesmo que ele não fizesse. Ele diz, olha, eu não preciso, ele está dizendo em Coríntios, ninguém me tira essa glória, mas é um princípio bíblico. Então, não olhe para o sustento missionário, para a oferta de missões, para os missionários que às vezes passam por aí, como um incômodo para você, como um incômodo. Nós vamos ver que não é essa a visão que nós devemos ter. Muito pelo contrário. Olha o que você pode perder ao desprezar o investimento, o sustento de missões, o sustento de pessoas que estão vivendo dessa obra. Então, eu quero que você lembre dessa frase que eu vou dizer agora, tá? Você pode esquecer de todo o meu sermão, mas não pode esquecer dessa frase. Preste atenção. Contribuir com o sustento missionário não é perca de renda. Preste atenção. Contribuir com o sustento missionário não é perca de renda. Talvez alguns vão dizer, mas vou ter que contribuir, vou ter que dar para o outro. Não é isso. E sim garantia de rendimentos eternos. Olha só. Contribuir para o sustento missionário não é perca de renda, e sim garantia de rendimentos eternos. E é isso que nós vamos ver nesse texto. Quando você se envolve na obra, sustentando, cuidando daqueles que estão divulgando o evangelho, que estão levando o evangelho, você não está perdendo, não, irmão. Você está contribuindo, você está garantindo rendimentos para a eternidade. Rendimentos que não se acabam com a ferrugem, que ladrão não pode roubar, são rendimentos eternos. Lembra disso, lembre-se disso. E como eu disse, é princípio. O trabalhador é digno do seu sustento. Aonde está a dignidade do sustento missionário? Né? Como que o missionário é digno do seu sustento? Eu vou dizer para você algumas verdades que estão nesse texto. Vamos ler o texto primeiro. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Lembra da nossa frase? Contribuir para o sustento missionário não é perca de rendimento, e sim garantia de rendimentos eternos. O trabalhador é digno do seu salário. O que prega o evangelho deve viver do seu trabalho. O missionário é digno do seu sustento. E aonde está a dignidade disso? Vamos olhar de duas partes, irmãos. Tem o lado do missionário e tem o lado daquele que contribui. Vamos primeiro olhar para o lado do missionário. Aonde está a dignidade do missionário? Preste atenção. A dignidade do missionário, irmão, está naquilo que ele oferece. A dignidade do missionário não é na sua sabedoria, no seu preparo, na sua apresentação. Não. A dignidade do missionário está naquilo que ele representa e naquilo que ele oferece. E o texto diz aí que o missionário é um representante de Deus. O discípulo, ele é um representante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, eu sou missionário. Eu
sirvo ao Senhor como missionário. Estive quase 14 anos entre os ribeirinhos, e durante todo esse tempo, e ainda aqui, fazendo a obra missionária aqui, a minha família é sustentada por diversas igrejas, por diversas pessoas. E não é fácil a gente ter que andar atrás de sustentos, né? Tem que conversar com pessoas pelo sustento, pedir para as pessoas sustento, pedir para a igreja sustento. Isso não é fácil. Dá um constrangimento, né? Se para você isso às vezes você ser confrontado com isso, para você causa aborrecimento, imagine para quem pede, imagine para quem vai contribuir. Mas o que esse texto está dizendo, irmãos, é que nós, missionários, que levamos a palavra de Deus, o Senhor está dizendo para os discípulos, para os apóstolos, que vão ser enviados, ele diz, olha, quem vos recebe, quem recebe é vocês, discípulos, quem recebe é aquele que vai para outro lugar pregar o evangelho, levar para as pessoas que não conhecem, ele está dizendo, recebe a mim. E ao receber a mim, recebe aquele que me enviou. O missionário, ele é um representante de Deus. Ele é um homem que está representando Deus. Então, o missionário, ele não deve ter vergonha de chegar numa igreja ou de conversar com vocês, de pedir para entrar na sua casa e compartilhar o seu propósito, o seu projeto missionário. Ele é um representante de Deus. Naquele tempo, naquela época, alguém que representava uma pessoa, o enviado, ele estava representando aquele que o mandava. E os discípulos eram representantes de Deus, ele está dizendo aqui, de Cristo. E ao receber, estavam recebendo Deus. O pregador, o missionário, aquele que vive do evangelho, aquele que prega o evangelho, ele é um representante de Deus. Ele é uma verdade declarada pela própria palavra de Deus. Não é algo que nós arrogamos para nós, mas é o próprio texto que está dizendo, vocês representam a mim. Quem recebe o que está levando a palavra vai receber em sua casa Deus. O missionário deve pensar, você que quer missionário, você que é um missionário que muitas vezes se sente constrangido de chegar na igreja, você é um representante de Deus. Você recebeu um comissionamento de Deus. Você está indo para a igreja, você está dando oportunidade para as pessoas receberem em suas casas Deus. Nós precisamos, como missionários, pensar dessa maneira, né? E não ficarmos envergonhados ou tímidos de entrarmos na casa ou numa igreja para contribuir, para compartilhar da possibilidade dessas pessoas participarem de um projeto missionário seu. Então, isso é um estímulo para nós, né? É um estímulo para mim. Não é orgulho, não é uma arrogância espiritual. Não, nós devemos até olhar com muito cuidado, porque isso traz para nós, missionários, uma grande responsabilidade, uma imensa responsabilidade. Porque eu preciso pensar, eu sou realmente aquilo que deveria ser? As pessoas olham, ou eu mesmo, os meus atos, as minhas atitudes, os meus comportamentos mostram que eu sou um enviado de Deus, né? Eu sou uma propaganda enganosa, tá? Será que o conteúdo fala daquilo que a embalagem está falando que é? Então, é um privilégio, é um estímulo, mas também é uma grande responsabilidade, né? Porque nós estamos representando a Trindade, nós estamos representando o Senhor Jesus Cristo, nós somos representantes deles, e as pessoas, ao receberem, é um representante de Deus. É claro que nós devemos ter muito cuidado, devemos conhecer, devemos observar e ver essas pessoas que são realmente, como o próprio texto diz, justos, né? Corretos, homens de Deus, homens que trazem a presença de Deus. Eu lembro muito do Eliseu, onde
mulher viúva preparava um quartinho porque era o homem de Deus, o representante, o profeta de Deus que vinha, e ela sustentava com o que tinha, cuidava com o que tinha, porque era o homem de Deus. O missionário, irmãos, é um representante de Deus. É um representante. Nós devemos pensar isso. Não podemos ficar envergonhados, ou às vezes pensando, puxa, mas eu nunca dou nada para a pessoa que me recebe, eu nunca dou nada para a pessoa que está me sustentando. Você, ao chegar no lar, um cristão verdadeiro, alguém com compromisso certo, você está trazendo Deus para dentro daquela casa, né? Deus para dentro daquela casa. O missionário deve pensar nisso. Outra coisa, o versículo 41 e 42, ele diz que quem recebe, versículo 41, quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o quê? Galardão. O missionário, além de ser um representante de Deus, mas o missionário, ele é um transferidor das bênçãos de Deus. O missionário, ele transfere, ele é alguém que leva a oportunidade de uma pessoa compartilhar das bênçãos de Deus. Olha o que o missionário é. Olha o que nós devemos pensar quando nos envolvemos na obra missionária e ficamos, às vezes, acanhados e embaraçados por estar falando de sustento, por ir na casa de alguém, ou quando alguém cuida, quer cuidar da gente, quer dar um trato, quer fazer um mimo. Nós estamos, como missionário, dando oportunidade, transferindo as bênçãos que nós já temos. Ele diz que nós vamos compartilhar os nossos galardões. E não é uma transferência de renda como os projetos emergenciais do governo que coloca aí. Não é dividir o galardão. Nós oferecemos, os missionários oferecem a oportunidade de os outros receberem o mesmo galardão. Olha que privilégio de ser missionário. Olha que o missionário leva para casa. Olha que o missionário oferece. Olha onde está a dignidade do missionário. O missionário é digno do seu sustento. O que prega o evangelho deve viver do evangelho, deve ser digno do seu sustento, porque ele oferece. Ele está compartilhando. Ele não vai dividir, mas ele oferece uma oportunidade igual da pessoa desfrutar dos galardões eternos. Eu fico pensando uma ilustração. O missionário não é como, mesmo que a gente entenda que não existe o Papai Noel, mas isso faz parte da tradição da nossa cultura, né? Mas você já pensou na decepção de uma criança quando se depara com o Papai Noel e o Papai Noel não traz nenhum presente? Não seria nada gratificante para uma criança dessa maneira. Cadê o Papai Noel? Cadê o saco? Não tem nada aqui, não traz nada para me oferecer. Só a sua presença aqui é legal, mas não traz nada. Mais alegre ainda é quando está presente o Papai Noel e ainda pode puxar do saco ali um presente e dar para a criança. Olha que alegria. O missionário, ele traz essa oportunidade. Ele não só traz a presença do doador, mas ele traz a doação também. Ele não só traz a fonte, mas ele traz o objeto que a fonte oferece, o galardão. Que privilégio para o missionário fazer isso, né? A dignidade do missionário não está no que ele é, mas naquilo que ele oferece, naquilo que ele representa. Ele é um representante de Deus, o missionário. Ele é um homem de Deus. Ele está trazendo a palavra de Deus. Ele não vem falar de si, ele vem falar do Evangelho. E ele oferece as bênçãos, os galardões eternos que o Evangelho oferece. Está vendo? Nós, como missionários, devemos pensar dessa maneira. Tá? Agora, isso, mais uma vez, não deve gerar em nós orgulhos, não. Orgulho nenhum. Veja que o texto 42 diz: quem der de beber. Tanto o versículo diz quem der, o versículo 40, quem vos receber. É interessante, é uma garantia. Pessoas vão receber o missionário.
pessoas vão receber o pregador do Evangelho. Quem são essas pessoas? O próprio versículo, capítulo 10, versículo 11, 12, 13, vai dizer aqueles que recebem, aqueles que abrem a casa, aqueles que recebem a paz de Cristo quando é dado, né? Então, vão haver pessoas que vão receber, isso é um estímulo para o missionário, mas ele deve se alegrar, porque o que a palavra de Deus promete é dar aquilo que o missionário vai precisar. E o texto diz aqui, quem deve beber um copo d'água, né? Um simples copo d'água. O missionário tem que se alegrar com isso. Não são riquezas materiais que a palavra de Deus promete para o missionário, o pregador do Evangelho, mas é cuidar dele, cuidar das suas necessidades, né? Não leva isso, não leva aquilo. Quem abrir a porta, o Senhor Jesus Cristo fica lá, compartilha, come o que ele te oferece, bebe o café que ele oferece, bebe a água que ele oferece. É o cuidado. Você é um representante de Deus, você está levando as bênçãos de Deus. Lembra da nossa frase no início? Contribuir para o sustento missionário não é perca de renda, e sim garantia de rendimentos eternos. Então, olhamos para o missionário. Ele é um representante de Deus. Ele é um homem que transfere as bênçãos de Deus, dá oportunidade, transferindo as bênçãos de Deus. Agora, vamos olhar para aquele que contribui. Vamos olhar para aquele que você, né? Aquele que sustenta a responsabilidade de contribuir. Como é que nós devemos olhar? Como é que nós devemos pensar? Aonde estão os rendimentos eternos, como eu falei? Primeiro, irmãos, o nosso sustento, o nosso contribuir, tem uma questão de gratidão imensa com Deus. É uma questão de gratidão. Quem eram essas pessoas a quem os discípulos iam? Quem são as pessoas a quem os missionários vão pregar? Olha o que Jesus diz no capítulo 10, e versículo 6. Mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem eram essas pessoas que iriam receber esses discípulos? Eles eram o quê? Ovelhas perdidas. Lembre, Efésios, capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos perdidos, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos como ovelhas perdidas. Esses discípulos vão ser enviados, os missionários são enviados, os missionários que foram enviados para pregar a palavra de Deus para você, eles foram enviados por quem? Por Cristo. Eles eram representantes por Cristo. Essas pessoas eram ovelhas, mas estavam perdidas. Não eram elas que iriam encontrar a Cristo. Não fomos nós que encontramos a Cristo. Mas Deus, na sua soberania, Deus, na sua graça, Ele enviou um pregador para você. Ele enviou um missionário. Ele enviou um evangelista. Ele enviou alguém que compartilhou da palavra com o Senhor. Entende isso? Não foi você que achou o presente, mas Cristo enviou alguém, a ovelha perdida. Você era ovelha, mas estava perdido, precisava ouvir do Evangelho, precisava ter os olhos desvendados. Então, ao contribuir, é apenas uma atitude de gratidão pela preocupação, pela providência do Senhor em mandar um missionário, em mandar um pregador, em mandar um evangelista, em mandar alguém que compartilha da palavra com você. Essa é a primeira lição. Mas outra questão importante que o versículo diz aqui, versículo 40, quem vos recebe, a mim me recebe, quem recebe, recebe aquele que enviou. Primeiramente, ao receber um missionário, um pregador, você está recebendo quem? O próprio Deus na sua casa. Olha só que privilégio. Tá? Primeiramente, você está recebendo, quando você compartilha do seu sustento, quando você sustenta alguém, você está recebendo, cuidando de alguém
que é o representante do próprio Deus. Tá? É muito interessante no interior o cuidado que os cristãos têm, e eu acredito que na cidade também, né? Mas com os pastores, com missionários. É bom ver aquelas pessoas que gostam de receber, em todos esses anos, 14 anos aí que Deus tem nos usado, né? Nós temos sentido o compartilhar, nós temos sentido a pessoas carinhosas que recebem e que trazem em casa, que querem que a gente durma, e que querem conversar. Essas pessoas têm um entendimento que são representantes de Deus. Estão recebendo um missionário, um enviado de Deus, né? Trazendo para a sua própria casa. Então, literalmente, você está recebendo Deus. Você está recebendo um representante de Cristo, e que representa também aquele que enviou, que foi Deus que enviou o Filho, que encarnou e que nos vocacionou para pregarmos o Evangelho. Olha que privilégio. Ao contribuir com o missionário, irmãos, preste bem atenção, você está contribuindo para que essa mensagem chegue à casa de uma outra pessoa. Olha só, você contribui, você oferta, você sustenta, você está dando oportunidade do missionário da sua igreja, do missionário que você conhece, de que ele chegue a uma casa como representante de Deus e leve Deus para aquela casa. Você já pensou isso? Quando você contribui com o missionário da igreja, qual missionário que você está sustentando? Aonde ele está? Ele está envolvido com que ministério? Quando você sustenta, esse missionário pode chegar na casa de alguém. É alguém que vai receber Deus, Jesus Cristo. É alguém que vai receber o representante de Cristo. Você não só recebe na sua casa, como você já recebeu o representante de Cristo, recebeu a sua mensagem, abriu o coração para Cristo, mas você, ao contribuir, está dando oportunidade dessa pessoa, desse missionário ir e ser recebido por outra pessoa que vai estar recebendo a Cristo em sua casa e, como consequência, a palavra de Cristo. Já pensou nisso? Já teve ideia do que é isso? É uma dívida de gratidão. Você está recebendo o próprio Deus, o próprio Cristo em sua casa, dando oportunidade para que outros recebam Deus em sua casa ao receber o missionário. E também, uma outra verdade aqui, o valor que você contribui comparado com aquilo que você vai ganhar é insignificante, irmão. Tá? O valor que você contribui comparado com aquilo que você vai ganhar é insignificante. Porque o texto diz que quem recebe o profeta no caráter de profeta receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, de um destes pequeninos, dos discípulos, ele diz que de modo algum perderá o seu galardão. Então, aquilo que você está dando, R$1, R$10, 50, 100, 1.000, 1 milhão, o que é isso comparado aos galardões eternos que você vai compartilhar desses homens santos, desses profetas de Deus, desses homens justos, dessas pessoas que dispensam tudo, que abandonam a sua vida, que vão para as aldeias, para os rios, para os países, para a África ou qualquer outro país, para levar o Evangelho. Você vai participar do galardão dessas pessoas, irmão. Você já pensou nisso? Você tem ideia do privilégio? O que era o investimento tão pequeno que você faz, comparado com a grandeza daquilo que Deus tem preparado, com os galardões que você não perderá ao fazer isso. E talvez você
questione, talvez você pergunte, mas pastor, eu não tenho condição, se eu for dar é tão pouco, mas o texto diz aqui que quem der um copo de água, irmãos, o que é quem der de beber um copo de água? Quanto vale? Ele está dizendo, não perderá o seu galardão. O copo d'água significa necessidades básicas, matar sede, simplesmente o ato, né? Não é o valor, mas a motivação que você faz de refrescar, né? De cuidar do servo, do missionário, daquele que está pregando, tendo todo esse cuidado com coisas simples que sejam, né? Quando o missionário chegar e você dá 1 litro de açaí para ele, você não perderá o seu galardão, irmão. Tá? É insignificante o que nós damos com aquilo que nós receberemos. Deus nos deu a graça agora, há umas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, de passar uns dias em Salinas, né? Pegar um sol, por isso que eu estou bem moreninho. Não é não, isso é de nascença. E ali um monte daqueles pessoas vendendo, né, as propagandas daqueles hotéis, daqueles parques aquáticos que tem ali. Olha, você investe 5.000 em tantos anos e depois você divide um salário por mês e você vai poder ser um sócio vitalício disso aqui, não sei o que mais, não sei o que mais. Irmãos, que investimento é esse? A gente compartilha e conversa com os outros e diz, olha, isso é só dor de cabeça. Não entra nisso, depois dá um problema. Eles começam a questionar e falar de um monte de outras coisas, né? São investimentos passageiros. Mas o investimento na obra do Senhor, o seu sustento na obra do Senhor, irmão, são valores eternos. Não dá para comparar. O que você contribui é insignificante diante daquilo que Deus tem preparado, dos galardões que você vai receber ao fazer isso. Atos simples de cuidado com os obreiros, com aqueles que pregam o evangelho, serão grandemente recompensados pelo Senhor. Eu quero concluir convidando os irmãos a abrirem Mateus 25, a respeito desses galardões, a respeito destes prêmios. Olha o que o texto diz, Mateus, capítulo 25, versículo 34 em diante. Mateus, capítulo 25, versículo 34 em diante. Olha só o que diz o texto. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, lembra? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Olha só, lembra que eu falei o que o missionário é, o que aqueles que pregam a palavra de Deus são, e eles vão dizer, mas como, Senhor? Né? Quando que nós cuidamos de você? Como é que nós demos água para você? Como é que nós te hospedamos? Quando foi que nós alimentamos? Quando foi que nós te sustentamos, Senhor? Versículo 37. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros, te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? Quando foi que fizemos isso? Versículo 40. O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Lembra o que diz? Versículo 42.
A quem é que Jesus chama esses pequeninos? Os discípulos, os missionários, os pregadores da palavra de Deus. O que é que esses homens aqui, esses irmãos no capítulo 25, do que é que Mateus está falando? Ele está falando escatologicamente, ele está falando do julgamento eterno, ele está falando dos galardões eternos, quando ele diz: venham, entre no descanso eterno, porque vocês se envolveram na obra, vocês se envolveram na expansão do reino, vocês cuidaram daqueles que estavam pregando, vocês cuidaram daqueles que estavam me representando, hospedando, dando o que comer, dando obra, investindo, irmãos. Que grandiosidade nós temos aqui. Que oportunidade os missionários, a obra missionária é para você. Você não está perdendo ao contribuir, você está ganhando dividendos eternos, irmãos. Nós ganhamos, nós fazemos investimentos passageiros nessa vida, com coisas, com prazeres que passam tão rapidamente, e somos mão fechada para contribuir com aquilo que nos vai dar dividendos eternos, que é contribuir com a obra missionária, com aqueles que estão pregando a palavra do Senhor. Contribuir com o sustento missionário não é perca de renda, e sim garantia de rendimentos eternos. Os missionários em si, homens íntegros, tá? Homens que não são arrogantes, não são orgulhosos, mas que entendem que devem viver uma vida correta e santa, porque são representantes de Deus, não pode se envergonhar de pedir sustento, não pode ficar envergonhado com alguém sustenta, não, porque o que ele está oferecendo é muito maior. É Deus, é os galardões eternos. E você, ao contribuir, veja a oportunidade que o missionário, que a obra missionária está dando a você de participar e de receber galardões eternos. Venha, servo bom e fiel, desfrute dos prazeres eternos. Que o Senhor nos ajude a repensar como nós estamos investindo na sua obra, como nós estamos tratando aqueles que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho, o quanto nós estamos investindo nessas pessoas. Que Deus realmente possa nos mostrar a importância de tudo isso. Que Deus abençoe a igreja e muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Sara e Olga. Sou eu. Vamos orar agradecendo e depois cantar um cântico. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. É difícil não ouvir a tua palavra e não ser tocado, Senhor. Eu te louvo pela vida do pastor Alex, que com tanta sabedoria trouxe a tua palavra para nós e foi usado pelo Senhor, eu creio. Eu te louvo, Pai amado, por esse sermão, por essa pregação. Que Deus nos ajuda a não sairmos desse culto da mesma forma que entramos. Que a tua palavra nos transforme, nos incomode para investirmos em missões. E que nós façamos isso com amor. Abençoa a vida do pastor Alex. Continua cuidando dele, Senhor, do teu servo. Continua na direção desse culto, Senhor. Nos ensinando, nos confrontando, nos transformando, Senhor, de dentro para fora. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar a oferta de amor. Senhor, minha vida oferecer como oferta.
A gente vai ter agora um momento de testemunho, né? Os dois ex-seminaristas, e olha, agora formado em missões, o Antônio formou com o Projeto Marcos ano passado, e a gente combinou de que eles falassem um testemunho de algo, de uma oferta que impactou, né? Aquela oferta que eles sabem, queria comer um biscoito agora, e alguém aparece com o biscoito para você, é mais ou menos isso que eles vão falar para a gente, né? E primeiro o Antônio, e logo após a Iole, para vocês verem como é importante esse sustento, essa oferta que mensalmente a igreja levanta para eles, né? E até sei que temos falhado muito com os nossos seminaristas, mas que o Senhor nos ajude a fazer melhor daqui para frente, para a glória do Senhor. Então, começando pelo Antônio e logo depois a Ione. Tá, ok. Boa noite, igreja. É muito bom estar com vocês. Consegui entrar, eu estava tentando entrar no início, mas tive uma dificuldade aqui com o notebook, mas agora deu tudo certo. A Sara fez o convite de compartilhar com vocês sobre alguma oferta que foi, assim, inesperada ou que realmente marcou o nosso ano lá dentro, né? Desde o início foi bem desafiador saber que eu queria passar um ano no seminário e que teria que ir atrás de pessoas para ajudar, mas eu tinha certeza de que se o Senhor de fato quisesse que eu estivesse ali no seminário por um ano, ele ia sustentar. Então, desde o início, eu lembro que na primeira semana, só para ficar claro, teve uma oferta que marcou, tá bom? Mas até que eu cheguei lá, eu só quero contar um pouquinho de como que foi essa experiência de ser sustentado por oferta, por mantenedores, e com certeza é o Senhor quem envia essas pessoas para ajudar a gente lá. Então, eu lembro que na primeira semana, uma semana antes, na verdade, de ir para o seminário, eu ainda não tinha fechado o valor. Então, o valor da mensalidade, né? E para mim, se eu tivesse o valor da mensalidade ali fechado, eu ia para o seminário, mesmo sabendo que teria outros gastos, mas eu sabia que o Senhor iria sustentar. E eu lembro que algo que o Senhor fez é que nessa semana, faltando ali um valor para que eu fosse para o seminário, eu tinha ido até uma igreja em Belém, a igreja do Marco, e então nessa semana uma senhora me liga de lá, e a gente conversa, e então ela pergunta o valor que faltava para que eu fosse para o seminário, né? Então eu falei o valor, e ela disse, olha, você pode arrumar as coisas e ir, porque eu vou te ajudar com esse valor. Então, desde aí, eu vi o cuidado do Senhor, sabe? E uma das lições que eu tirei é que, de fato, o Deus que chama, tinha até uma frase lá dentro do seminário, né? O Deus que chama é o Deus quem paga a conta. Então, sim, foi incrível, assim, ver como o Senhor sustenta. E eu lembro de uma situação, compartilhando com vocês agora, né? Que realmente marcou a respeito da oferta. Foi no segundo semestre, eu lembro que em agosto, quando a gente voltou, eu consegui pagar a primeira parcela normal. Mas em setembro, por conta da pandemia, tudo aconteceu. Eu lembro, o meu boleto sempre vencia no dia 10. Então, dia 9, eu tinha apenas a metade do valor para pagar esse boleto no dia seguinte, né? E então já era noite, e a gente, geralmente à noite, a gente ia para a biblioteca estudar. Então, eu lembro que eu fui ali para a biblioteca, eu estava, de fato, pensando muito em como eu ia pagar esse boleto, sendo que eu só tinha metade do valor e seria no dia seguinte. E eu estava um pouco ansioso, assim, confesso, estava pensando como que eu ia fazer. Geralmente, esse valor, eu já tinha, né, um dia antes, 2 dias antes. Eu lembro que eu nunca tinha pagado um valor com atraso no seminário. E ali na biblioteca, ali dentro, eu lembro que eu deixei minha mochila num lugar ali, num sofazinho, e fui atrás de um livro. E eu fui, peguei o livro, e quando eu vou pegar minha mochila de volta, eu levanto ela, embaixo tem um envelopezinho, um papel, na verdade, né? Com uma oferta de R$50, escrito, isso aqui é para te ajudar a comprar livros. E ali eu vi o cuidado do Senhor. Eu sei que não foi o valor total,
Mas aquela oferta me fez lembrar que o Senhor estava me sustentando e nunca isso tinha acontecido comigo. Apesar de pessoas de fora estarem me sustentando, mas alguém ali de dentro, que eu não sabia quem foi, deixou ali um valor para mim. Isso me fez ter calma no meu coração. Então, eu lembro que lembrei, né? O Senhor quem me chamou, então eu vou sustentar. E deu horário ali, acho que de 10 horas, né? Que a gente tinha para estudar na biblioteca. E quando eu saí da biblioteca, eu peguei o celular para abrir a conta e quando eu vi, eu tinha todo o valor para pagar a mensalidade do dia seguinte. E essa foi uma experiência que marcou muito o meu ano, né? Com certeza eu podia contar que o Senhor também usou outras situações, né? A principal lição mesmo que eu aprendi foi que o Senhor sustentou. Eu passei um ano lá e quando olho para trás eu vejo não faltou nada, sabe? E eu posso dizer que o Senhor, ele deu além daquilo que eu precisava, sabe? Ele deu além da mensalidade. E o Senhor é bom, de fato. Ele mostrou que realmente, quando ele chama, ele paga a conta, né? É um Deus que sustenta, um Deus bom. E a situação, eu queria compartilhar com vocês, né? Essa oferta que realmente marcou. No dia seguinte, eu tinha ali o valor para pagar o boleto. E ainda eu descobri quem foi a pessoa que deixou aquele valor de R$ 50 para mim, né? Foi um amigo meu de uma outra turma. Eu estava voltando pro Bangu, então passei na porta, o quarto dele estava lá e eu, assim, pensei, ele é a única pessoa com quem eu tenho mais contato, assim. Vou perguntar para ele. Eu perguntei se foi ele quem deu essa oferta, ele disse sim, foi eu. Eu lembro que eu agradeci muito a ele, fiquei feliz e contei, né, para ele que eu estava com meu coração ansioso naquela noite, não tinha o valor para pagar. Eu ia até usar esses R$ 50 para pagar, para ajudar na mensalidade, né? Mas eu disse para ele que eu ia poder usar, assim, para comprar livro, porque eu não, né? Mas o Senhor tinha me dado o valor naquela noite para pagar o boleto no dia seguinte. Então, eu creio que é isso. Passo para a Ioli. E, de fato, o Senhor é bom. E eu espero que Ele comande nossos corações, que Ele fale nossos corações e desperte a gente contribuir. E foi algo que o Senhor também despertou no meu coração, né? Eu vi o cuidado dele comigo ano passado. E esse ano eu orei ao Senhor e senti necessidade de ajudar um amigo que era da minha turma, então tenho podido ajudar com ele, né? Eu lembro de que todos os meus mantenedores, nem todos eram com valor alto, né? Mas cada oferta que entrou foi o cuidado do Senhor, foi de grande ajuda mesmo. E como eu disse, o Senhor foi bom, que deu além daquilo que eu precisava. Então, outra vez, o Senhor é bom. Eu passo para a Ioli, tudo bem? Boa noite, igreja. Ok, estão me ouvindo, irmãos? O que o Antônio falou realmente são verdade, né? São tantos momentos que o Senhor supre e sustenta, que se a gente fosse contar tudo, ia ficar aqui a noite toda, né? São vários momentos que o Senhor supre, eu até escrevi 3 aqui para não ter que ficar falando vários, assim, né? Mas foram 3 momentos que eu sei que o Senhor me ensinou a confiar nele e mostrou que ele que é o dono da obra e quem ele chama, ele cuida, né? Assim como o Antônio tem uma frase de um professor também que falou que quando o Senhor chama, a gente tem convicção de que o Senhor nos chamou, é isso que vai nos manter no campo, não é sustento, não é pessoas, não é o ambiente, mas é a convicção de que o Senhor nos chamou, né? Depois de 4 anos no seminário, eu posso contar assim, primeiro ano lá em 2014, depois outros 3 a partir de 2018, eu vi o Senhor cuidando e essa convicção que o Senhor me deu me fez realmente continuar até o final. Teve muitos momentos, eu posso ser sincera com a igreja, de aperto, momentos em que mensalidades atrasaram, mas o Senhor supriu. E eu, como eu disse, né, são muitas bênçãos, mas eu vou dizer 3, porque senão vou falar muito. O primeiro foi quando, o que me marcou bastante foi quando eu fui para o estágio da MEVA, que era com os indígenas, e era um valor altíssimo, e quando eu soube disso, né,
tanto de passagem quanto que a gente tem que dar para a missão lá. Eu pensei, meu Deus, será que realmente é para eu ir? E foi chegando o segundo semestre, que é quando eu comecei a trabalhar para levantar o sustento. E o Senhor foi levantando aos poucos, foi colocando pessoas. Eu lembro que, acho que a gente chegou a fazer maniçoba para vender. Mas ainda assim, quando foi um dia antes da viagem, que eu lembro que era no dia da formatura, né, daquele ano, 10 de dezembro. Foi da formatura ou foi casamento da Maria? Sei que tinha algum evento importante. Eu lembro que um dia antes faltava ainda um valor alto, né, como a mensalidade do Antônio. Um valor alto para eu ir para lá, para a Meva, e eu tinha a convicção de que eu ia para esse estágio, de que realmente o Senhor tinha me chamado para ir para lá, para conhecer o povo indígena, né? E quando foi no mesmo dia à tarde, né, no dia antes do dia 10, o Sergião, que era o responsável, falou: e olha, tem essa oferta aqui que vai cobrir todo o valor que tu precisa, né? E eu lembro que no quarto, quando o Sergião mandou essa mensagem, eu, com a minha colega de quarto, comecei a chorar assim de alegria, porque eu não sabia explicar, né? Nossa, Deus foi tão cuidadoso. E eu estava tão ansiosa e não confiante, e ainda assim o Senhor mostrou que Ele era fiel. Ele me ensinou muito naquele dia. Então, eu louvo o Senhor, porque nesse dia foi um dia que marcou. Outra vez ainda foi ano passado, né? A secretária pediu coisas pequenas, mas eu lembro desses momentos maiores assim também, que foi a questão da mensalidade. Eu estudei a maior parte do ano aqui em casa, mas ainda assim eu ainda tinha que pagar as mensalidades completas do início do ano, né? De janeiro até março. Não, janeiro até abril. E com toda a pandemia, eu acabei perdendo alguns mantenedores e algumas coisas foram apertando. E acabou atrasando as mensalidades desse início do ano passado. Atrasou 3 mensalidades. E foi chegando no final do ano. E eu falei que tentar não chorar, mas é difícil. Eu olhei em novembro, né? Olhei para aqueles valores e pensei, meu Deus, eu não vou conseguir me formar. Preciso pagar o PB, eu não quero formar com dívida, né? E só que, como o pastor Alex falou, a gente tem que pedir, né? A gente acaba fazendo isso. E nessa necessidade, eu orei ao Senhor, falei como mãe, disse: mãe, vou fazer uma carta, mandar para mantenedores, para amigos, e bora ver o que o Senhor vai mandar, né? E meus irmãos, eu acho que dentro de 3 dias eu consegui quase 70% do valor da mensalidade, e veio de pessoas assim que estão no campo também, sabe? É interessante ver que quem está no campo sabe a necessidade, e mesmo eles tendo necessidade, eles ofertam. E eu lembro de um missionário que ele deu uma oferta de R$300, e ele falou: eu recebi essa oferta e eu vou passá-la para ti, porque eu sei que tu está precisando. E o resto do valor do dinheiro, o Senhor também foi muito bondoso, dando um dinheiro que a minha mãe estava esperando, né? Do trabalho dela. Então, tudo isso aumenta mais a nossa fé, né? Aumenta mais. E esses 3 anos de seminário, eu vi o Senhor me ensinando a confiar nele. Mas Deus também não só age nesses momentos grandes, assim. Eu vi muito cuidado do Senhor em coisas pequenas, como desodorante e sabonete. Pode parecer engraçado, porque todo mundo tem isso em casa, todo mundo faz essas compras do mês. E muitas vezes eu não tinha para comprar. Mas o Senhor mandava alguém, e não era dinheiro, mandava com o produto certinho que eu precisava. E foram várias vezes, irmãos, várias vezes. Eu posso dizer que eu não tive problema de eu ir no mercado comprar produto de higiene pessoal, porque o Senhor mandou irmãos que levaram para mim. Isso
Eu choro de alegria, porque eu sei que é o Senhor cuidando. Eu choro também de a tristeza por mim, por desconfiar tanto do Senhor, sabe? Então a gente pode ver o Senhor cuidando em cada detalhe. E olhando para trás, olhando para tudo isso, isso me dá cada vez mais certeza de que o Senhor me quer no campo, de que o Senhor vai me sustentar lá. Eu cheguei a pensar muitas vezes, Senhor, eu quero ir para tal lugar, mas o sustento é tão alto, eu olho e vejo, meu Deus, tenho que levantar tudo isso todo mês para estar lá te servindo. Mas quando eu olho para tudo que o Senhor já fez, eu penso, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai sustentar. Eu tenho convicção que o Senhor me chamou. E é nessa convicção desse Deus que cuida dos seus, como o pastor Alex falou. E ele falando aqui, eu estava lembrando de tudo que eu já vivi em estágio, dentro do seminário. Eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. E com essa igreja também, que eu sei que tem cuidado de mim, o Senhor usa muitos de vocês, muitos. Vocês me dão, realmente são meu suporte por trás. Estou falando da minha fome aqui, né? É uma fome que não passa. Mas eu sei que vocês cuidam de mim e é o Senhor usando vocês. É o Senhor usando essa igreja para me sustentar. Tem gente que no seminário tem igreja grande, passa dificuldades. E muitos falam, já ouvi falar, poxa, tua igreja é tão pequena, mas te mantém aqui. A tua igreja, assim, pequena relacionada a outras, né? Mas é tão cuidadosa contigo, né? Quando eles viam eu recebendo uma cesta de higiene pessoal, ou às vezes miojo, eles falavam, comentavam, as meninas comentavam. Então, eu louvo a Deus, porque Ele cuida dos seus e tem usado a vida de vocês para cuidar de mim. E eu conto mesmo com a igreja, que, se Deus quiser, daqui a 2 anos, vou estar no campo e eu sei que eu posso ir de olhos vendados e confiante de que o Senhor ainda vai usar vocês. Com oração, com sustento financeiro e o que mais for preciso, eu sei que eu posso contar com essa igreja. Obrigada, meus irmãos. Sem palavras. Ai, Deus. A gente fez um slide de um dos assuntos, na verdade, o assunto, né, da noite, que é a oferta. E pesquisamos e vimos uma estatística bem triste, né, sobre oferta com as igrejas, com os missionários, com os seminaristas, com quem faz a obra integral. E queria pedir para a Yara, vai soltar aí, por favor, o slide que fala sobre isso, né? Com que cristãos estão gastando hoje, né? Infelizmente, a gente vê uma situação bem complicada, porque vemos gastar dinheiro com supérfluo, né? Esquecemos de sustentar, muitas vezes, os nossos irmãos. Como cristãos gastam, né? Com que a gente gasta mais hoje? Infelizmente, uma estatística triste. Pode passar o próximo, Yara, por favor. A gente descobriu na internet que cristãos gastam mais com chiclete do que com missões. Imaginem que a gente muitas vezes gasta mais com chiclete. Eu não tenho o hábito de mastigar chiclete, mas talvez não seja o chiclete, seja uma outra coisa que eu esteja colocando no lugar do chiclete. Mas, infelizmente, há cristãos gastando mais dinheiro. Está vendo aquela pessoa que fica o tempo todo mastigando na igreja, né? Sabe lá quanto dinheiro gastou já em chiclete, mas às vezes é mais, vai para a igreja ou tem a oportunidade de contribuir em vez de fazer isso. É até estranho, né? A gente falar, mas com chiclete, né? Mas é isso que a estatística fala. Com cosméticos, produtos de beleza, do que com missões. Às vezes a gente compra um produto de R$60, brincando, né? Eu estou colocando por baixo aqui, R$60. E não estou querendo julgar e nem falar, é você. Eu estou falando comigo. Muitas vezes é mais fácil eu comprar um perfume de R$80
do que separar no meu orçamento R$ 80 para missões. Aí, R$ 20 para missões está bom, essa oferta missões está bom. Mas eu acabei de comprar um shampoo de R$ 40, de 50, eu não sei se isso é sua realidade. Mas do que a gente trouxe para que a gente pese, né? A gente viu o testemunho da Iole e do Antônio de coisas que eles viveram por conta de missões. E o que a gente está trazendo, irmãos, não queremos cobrar de vocês, não queremos colocar, impor uma coisa para vocês. É você com o Senhor, né? E a gente tem trazido essa estatística. Pode passar o próximo, Yara, de que situações que a gente pode tentar mudar, né? Gastar mais com comida supérflua do que com missões. A gente vê, às vezes, aqueles delivery da vida, né? Que fica tão fácil e uma yakisoba, R$ 20, compra 2, 3, né? Mas quando a gente vai dar a oferta para missões, ai, dói tanto, né? Ai, mas eu tenho isso aqui, né? E eu estou falando isso porque eu sei, eu vivo situações assim, eu vivo essa luta, né? E eu peço que o Senhor me ajude a partir de agora, ouvindo a mensagem que o pastor Alex nos deu hoje, que o Senhor me ajude a mudar isso. E a nossa oração é que a Igreja Cristo é Vida também mude. Gaste mais com animais de estimação do que missões. Eu lembro de uma história, eu vou contar aqui, porque foi um fato que eu vivi, né, com o meu chefe, com o pastor Gary, e ele tinha uma cachorra da Cora, e aquela cachorra era muito antiga, né? E eu lembro que ela precisava fazer uma ultrassom, e ele chegou no escritório e falou, eu fui levar R$ 500. E ele falou para mim, né? Eu falei para Sandra, cachorro não tem vida, ele vai morrer, ele vai dissolver, e eu não vou gastar esse dinheiro, porque tem coisas mais importantes para que a gente gaste, né? E eu achei interessante ele falar R$ 500 uma ultrassom, que eu sei que há pessoas que fazem isso, que gastam, investem em animais, né? Não é pecado tratar bem os nossos animais. A Bíblia fala que o homem prudente, o sábio, né? Ele cuida dos animais. Mas que a gente não dê a prioridade que poderíamos dar para missões para o animal, irmão. Que a gente peça para que o Senhor nos ajude a ter sabedoria para administrar esse dinheiro que o Senhor tem nos dado. É Ele quem tem nos dado. E nós somos mordomos, temos que saber administrar. Pode passar, Yara. Um aparelho eletrodoméstico custa mais, cristão compra mais à vista, né? Tem muita gente que guarda dinheiro, assim, eu quero comprar um iPhone. E ele guarda aquele dinheiro durante anos, né? Para dar lá e dar. E a oferta que ele dá de uma vez em um aparelho, uma geladeira, alguma coisa assim, isso é uma estatística que eu estou passando para vocês. Não estou dizendo que somos nós. E se você está fazendo isso, avalie seu coração. Eu estou usando só a estatística que descobrimos na internet, né? E para que você dá nesse aparelho, a oferta que você dá nesse aparelho, você dura anos para completar o mesmo valor com missões, né? Então, se eu for somar tudo que eu já dei para missões, vai durar anos isso, para que eu, às vezes, dê o mesmo valor, eu dou assim, sem brincar em um aparelho, né? Que eu acho que é bom para mim, mas eu não estou falando que não é pecado, né? Que é pecado, aliás, não. Mas é nossa prioridade que nós queremos frisar com a igreja, irmãos. O que é que eu estou gastando? Com mais Coca-Cola, né? Coca-Cola é um veneno, mas tem pessoas crentes que estão gastando mais com Coca-Cola do que com a oferta missionária. Então, que o nosso Deus, nessa noite, possa nos incomodar, possa nos ajudar a ver o que realmente nós estamos contribuindo. Eu acho que tem mais um slide, né, Yara? Eu penso que como podemos dizer que amamos a obra missionária se missões é nosso menor investimento. Se você tem passado pelas mesmas crises que eu passo, às vezes, em ofertar para missões, que nós possamos realmente colocar diante do Senhor isso e nos incomodar e nos policiarmos, né? De agora em diante. O que eu tenho dado prioridade mais? Isso aqui é o missões. E eu achei interessante que o pastor Alex falou, né?
que a gente investe, né, em vidas. Eu não posso ir lá nas aldeias indígenas onde a Iole já foi, mas eu posso contribuir e eu estou fazendo missões também junto com ela. Então, que o Senhor nos ajude a ver isso. E a frase que ele nos deixou hoje, que eu pedi para a Yara já colocar aí, né, aproveitando, pode soltar, Yara. Não sei se ela conseguiu fazer, né? Ah, não. Tá. Contribuir com a obra missionária não é perda de tempo. Então, que o Senhor nos ajude a realmente a fazer isso, né, com o nosso coração, de coração mesmo, irmãos. A partir de agora, se eu não estava dando valor, se você, eu nem vou falar aqui para vocês, mas se você quiser saber, liga para a Deise e pergunta, Deise, quanto é que está a média da oferta missionária na igreja? Eu sei que nós estamos passando por uma crise bem grande financeira no nosso país, muitos desempregados. Mas antes de eu estar desempregado, qual era a ênfase que eu dava em missões? Será que eu tenho aproveitado? Ah, estou sem emprego, estou com dificuldade, mas avalie seu coração para ver se realmente isso tem sido uma prioridade na sua vida. Missões precisa ser prioridade na nossa vida. A gente vai ter nosso momento de oração agora, já estamos encerrando, tá? E queremos orar, né? Nós fizemos o inverso, né? Nós queremos orar por essas pessoas que têm nos ajudado na igreja, nossas seminaristas, as duas Gabis, né? Que a gente chama, Gabi Souza e Gabi Nascimento agora. A gente vai orar por elas. E uma coisa que a Iole falou de material pessoal, eu lembrei de um assunto, de uma história que tinha uma irmã, uma mantenedora do Projeto Marcos. E todo ano aquela mulher vinha, ela agora está na Inglaterra, Dona Mu, o nome dela. Todo mês aquela senhora vinha com uma sacola cheia de chocolates. Gente, cheia, não era um pouquinho, não, era muito chocolate. E não era chocolate de Zioli, né? Nem sei se vocês sabem que chocolate é esse, de Zioli, aquele bem baratinho. Não, era Nestlé, era Lacta, era o melhor chocolate, eram tabletes que eu ficava, meu Deus, como é que essa mulher gasta com tudo isso? E ela trazia e pedia para que eu colocasse nos escaninhos dos alunos. E um dia eu perguntei para ela por que ela fazia aquilo, né? E ela falou que quando ela fez seminário, ela tinha muita vontade de comer chocolate às vezes, e ela não tinha dinheiro para fazer isso. E ela colocou um propósito, quando ela puder, ela ia fazer isso com os seminaristas de qualquer seminário que ela estivesse próxima. E aquela mulher mensalmente trazia aqueles chocolates, eu colocava nos escaninhos lá para os alunos. Se você não pode dar R$50 para a Gabi, para as Gabis, gente, vocês podem comprar um tablete de chocolate. Me dê que eu levo, porque eu vou todos os dias para lá. Eu coloco para elas, eu deixo, estou orando por vocês. Façam isso, incentivem-as para que elas fiquem firmes na obra. Se você pode dar 1 litro de açaí, né, um dia, com lá a ilha que ela leva lá no seminário. Então, incentive essas moças a ficarem firmes, confiando, vendo o cuidado de Deus para a vida delas, em coisas pequenas, que às vezes a gente acha que isso não vou dar isso, né? Um par de brincos que elas gostam de se arrumar, essas coisinhas que elas não têm dinheiro para comprar, você pode fazer isso. Então, vamos orar por elas agora, a gente vai orar pelos missionários que frequentam a nossa igreja, e o Antônio vai orar pelo Mateus e a Maeli, que são os nossos missionários hoje, né? No campo, vamos dizer assim, assumindo um campo, né? Mateus e Maeli, que também fizeram o seminário, eles sabem, eu não pedi para eles contarem experiências, mas eu tenho certeza que Mateus e Maeli têm muitas experiências de coisas, porque eu vivi com a Maeli o cuidado de Deus na vida dela aqui em casa, né? Então, louvado seja Deus, porque o Senhor tem suprido, e eu sei que Ele vai continuar cuidando agora do Mateus, da Maeli e do Natan. Quando você quiser comprar uma lata de leite para o Natan, compre e leve lá para a Maeli um pacote de fralda. Faça isso, porque isso você está também investindo na obra do Senhor, tá bom? A gente vai orar agora, a Iole vai começar, depois eu, depois o Antônio, e a gente está mais uma coisinha e a gente passa para o nosso pastor.
E olha, pode começar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir da Tua palavra e aprendermos mais, Senhor, e avaliarmos como estamos vivendo, Senhor. Deus amado, nesse momento de oração, eu quero te agradecer pela vida da Gabi Geraldo e da Gabi do Alex, que a gente tem o privilégio de ter na nossa igreja, Senhor, duas seminaristas, poder enviá-las, poder orar por elas, poder contribuir com elas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem levantado jovens na nossa igreja que estão dispostos a se capacitar, Senhor, a conhecer mais o Senhor, para ser bênção, para ser luz neste mundo, Senhor. Obrigado, Pai, pela vida das Gabis, que o Senhor cuide de cada uma delas, a Gabi Prince no 2º ano, a Gabi do Alex no 1º ano, Senhor. Não sei qual o plano da Gabi, se ela vai continuar depois do 2º, 3º ano do seminário, mas que este ano, Senhor, ela possa aproveitar ao máximo em conhecer mais da Tua palavra, Senhor. Dá força a ela cada dia, nos dias que estiver cansada, que o Senhor dê ânimo, restaure suas forças, dê entendimento, Senhor, para que ela compreenda os estudos da Tua palavra. Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine, Senhor, a Gabi do Alex e a Gabi Prince, Senhor, para que elas entendam mais da Tua palavra, Senhor. Te peço pela Gabi Prince, que tem matérias bem diferentes e um pouco mais puxadas nesse 2º ano, e como conversando com ela, ela disse que começou o hebraico, que o Senhor possa estar ajudando ela, Senhor, no estudo dessa língua original da Tua palavra e também nas demais disciplinas, Senhor. Ajuda ela a ter disciplina com o tempo, a saber administrar o tempo dela, mas que ela saiba fazer tudo com excelência, Senhor. Que os relacionamentos também lá dentro possam ser construtivos e edificadores, Senhor, na vida dela. Que ela cresça mais, Senhor, em santidade e piedade, Senhor. Isso eu peço para as duas Gabis, Senhor. Cuida de cada uma, sustenta como o Senhor tem sustentado todos esses anos lá, Senhor. Como o Senhor tem sustentado os missionários. O Senhor é o Deus que cuida dos seus, Pai amado. Por isso a gente confia a vida delas em Tuas mãos, Senhor. E a gente ora por elas e coloca elas diante do Senhor. Porque mais que a gente, o Senhor é o mais interessado na vida delas, Senhor. Assim eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, também quero te apresentar a vida dos missionários, ó Deus do Palavra da Vida, que tem nos ajudado, ó Deus, com os seus dons, com o seu conhecimento, ó Deus, com a sua vida, e tem nos fortalecido e tem nos encorajado, ó Deus, nos ensinado a cada dia, Pai. Te louvo pela vida do pastor Alex, da Beth, das meninas, ó Deus, Gabi, a Isa e da Ana. Obrigado, ó Deus, por essa família que o Senhor tem trazido até nós, ó Deus, para nos ensinar, Pai. Que o Senhor supra e cuide deles, ó Deus, em tudo quanto eles precisam, Pai. E continue usando a vida deles por onde eles forem, Pai. Louvo a Deus pela vida do Cipe, da Camila, da Ana e do Davi, ó Deus. Que o Senhor também, da mesma forma, os abençoe, os guarde, os livre, ó Deus, do mal. Que tudo quanto eles estão fazendo, ó Deus, nesse ano, os planos, ó Deus, o Senhor possa dirigir, cuidar deles, Deus. Que o Senhor os abençoe de uma forma muito especial, como o Senhor tem cuidado até hoje, Pai. Oro também pela Pati, pela Carol, ó Deus, duas moças que têm entregado a sua vida, ó Deus, estão longe da família, moram só, ó Deus, e precisam do Senhor, Pai. Elas dedicaram, elas entregaram a vida delas para te servir integralmente, Pai. Porque elas sabem que o Senhor é o Deus quem cuida, quem supre, e quem vai guardá-las, ó Deus, até o dia da tua volta. Obrigado pela vida delas, que o Senhor, ó Deus, ajude em tudo quanto elas têm planejado, no seminário, no colégio, ó Deus, em tudo quanto elas estão na frente ali naquele ministério, ó Deus,
Que o Senhor, Deus, com a tua bondosa mão, as abençoe e que elas a cada dia mais possam ter o desejo de andar contigo e agradar o Senhor, Deus, com o seu viver. Eu oro também pelos demais missionários, ó Deus, que estão aqui perto da gente, ó Deus, a vida de cada um, ó Deus, que tem entregado a vida para dedicar ao ministério, com acampamento, com o seminário, ó Deus, com administração, com manutenção, ó Deus, cada um, Senhor, conhece a necessidade de cada um ali, Pai. Que o Senhor abençoe a cada servo teu, que tem deixado a família, a igreja, ó Deus, para vir morar, e a maioria de muito longe, ó Deus, tem vindo para cá, ó Deus, que o Senhor continue guardando eles, ó Deus, principalmente nesse momento tão complicado da história que estamos vivendo, Pai. Que o Senhor guarde os meus irmãos e ajude eles a confiarem, a descansarem em Ti e a crerem que o Senhor os trouxe e que o Senhor vai continuar cuidando, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bondoso Deus, nós oramos gratos a Ti, Senhor, por essa noite, gratos pelo Teu cuidado, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado por esse culto, Senhor. Nós oramos para que o Senhor seja glorificado, Deus, conhecido, cada vez mais por nós, Senhor, e sim, por favor, por outras pessoas, Senhor. Que o nome seja pregado a outros povos e muito obrigado porque o Senhor tem dado essa luz à nossa igreja, Deus, tem dado visão, à liderança e, por favor, que nós continuemos a ser, Pai, uma igreja missionária, Deus. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida do Mateus, da Maili, servos que o Senhor escolheu, Deus, servos que o Senhor chamou para a obra, Deus, e muito obrigado, Senhor, pela vida deles. Muito obrigado por tudo que o Senhor permitiu que eles fizessem pela igreja, Deus, e com certeza fizessem para Ti, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor possa cuidar deles como um casal, Pai, que o Senhor ensina cada dia o Mateus como líder do lar, amar sua esposa, amar a Maria, assim como que o Senhor ensine a Maria, Deus, a amar o Senhor e cuidar do seu lar como uma mulher virtuosa, Pai. Por favor, como missionários, peço que o Senhor abençoe, Deus, esse ministério, que o Senhor dê sabedoria aos dois, que o Senhor dê um coração que ame a Ti, Pai, que o busque, e que o Senhor dê ânimo aos corações deles, que o Senhor mostre, Pai, por favor, a cada dia que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor é bom, que o Senhor os sustente, Deus, que eles tenham sempre paz em Ti, Deus, em meio a qualquer dificuldade, Senhor, por favor. E nós queremos orar também, gratos pelo Natan que está vindo, e quero te pedir, Senhor, que essa bênção, Senhor, seja vinda com alegria, Pai, por favor, que o Senhor ensine a eles agora, com um filho, Senhor, a beleza, Senhor, do Teu propósito como família, que o Senhor cuide da Maili, que o Senhor possa dar bom parto a ela, e que seja um tempo precioso, Deus. E, por favor, peço Teu cuidado sobre os dois, sobre tudo que vai acontecer e sobre tudo que nós cremos que o Senhor irá cuidar sobre a vida deles, Pai. Por favor, eu oro, grato ao Senhor, em nome de Cristo. Amém. Conhece, quebrantar
fonte como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Só lembrando, os irmãos, quem tiver sua oferta missionária, né, depois de tudo que vocês ouviram, se você tem sua oferta ainda não enviou na EBD, ou não foi para a EBD, é só entrar em contato com o Aldair, que ele vai na sua casa buscar, tá? Pastor, com o senhor. Ok, boa noite, irmãos, mais uma vez. Aliás, não é mais uma vez, é a primeira vez, porque eu falei na abertura, mas tinha poucos irmãos, eu acho, só quando eu cheguei. Bem, nós louvamos a Deus, eu quero fazer alguns pequenos anúncios aqui. Primeiro, irmãos, igreja, tá? Esses três, aí vão ser a nossa comissão de missões para esses próximos 2 anos, né? 2021 e 2022. O Antônio, eu preferi que ele continuasse, porque o ano passado ele esteve no seminário, né, que seria o tempo também para a comissão de missões. Ele pôde ajudar um pouco e outra parte ficou fora, então ficou meio quebrado, né, o ano. E eu, então, solicitei que ele continuasse na comissão de missões para esses próximos 2 anos, para compensar o tempo que ele não pôde ajudar tanto, né, por conta do seminário. A Iole, naturalmente, também pedi para que ela continuasse, até como ela anunciou mesmo, né? Existe um propósito, né, de missões futuro, e aí esse tempo que ela tem agora, ainda trabalhando, estudando, se preparando, né, buscando até mantenedores para a missão futura, então é um tempo que ela vai ficar na comissão. E eu convidei também a Sara para estar nessa comissão. E esses 3 irmãos, então, são a nossa comissão de missões, esses 2 anos, lembrando que eles são comissionados, né? Uma comissão. O que significa isso? Significa que eles não fazem tudo sozinhos, né? Eles, em qualquer momento, podem solicitar ajuda de todos os irmãos, de qualquer irmão ou irmã, para uma tarefa no culto de missões. Agora, como está um pouco ainda online, né? Talvez nem tanto, mas talvez no tempo de oração, não sei, em alguma situação, eles têm essa autonomia de buscar entre os irmãos, né, esse apoio, essa ajuda para fazer o culto de missões e a obra missionária no contexto da igreja, tá bom? Então, primeiramente isso, eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela disponibilidade deles e que Deus abençoe. A igreja precisa muito, né? Precisa muito de irmãos para incentivar, para conduzir a igreja nessa área de missões que é tão importante. Nós não podemos abrir mão dessa parte da vida da igreja que é muito importante mesmo, tá? Além disso, as programações da semana que seguem, a partir de terça-feira, nós teremos, então, o nosso culto matutino, às 6h30, tá? Então, às 6h30 da manhã, culto matutino, de terça a sexta, e
Também, quarta-feira, o nosso culto da família. E assim as atividades da igreja seguem para o final de semana. Se houver alguma mudança por questões desse agravamento do Covid, por protocolo do próprio governo, a liderança da igreja vai estar gerenciando e qualquer informação necessária nós vamos colocar no grupo do WhatsApp da igreja para informar os nossos irmãos, tá bom? E deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa aqui. Sim, eu queria falar uma coisa para os irmãos, tá? Estava conversando com uma das irmãs hoje de manhã, depois do nosso culto presencial. Eu acho que foi até antes, na verdade, não foi depois, foi antes, sobre o versículo da semana, né? E, de fato, tem sido um grande desafio para nós memorizarmos. Eu falo até para mim mesmo, né? Memorizar esses versículos, mas a gente tem colocado uma sequência temática, né? E tem sido sobre a palavra de Deus. Então, na verdade, essa já é a quinta semana, vamos para a sexta, mas eu vou considerar 5 versículos, né? Aquele versículo lá que diz respeito ao tema anual, nós vamos desconsiderar esse versículo dos 5, né? Porque era só o tema anual. Então, do Salmo 119, 11, até agora, semana que vem, vai ter o último versículo relacionado à Bíblia. E depois que encerrar esses 5 versículos, eu vou passar para os irmãos uma pequena tarefa em cima desses 5 versículos, tá bom? É claro, eu vou passar abertamente para toda a igreja, mas eu sei que nem todo mundo pode estar acompanhando, pode estar memorizando, é aberto, né? Mas aqueles que estão, com certeza, vão poder aproveitar bastante. E depois desta semana, que é o último versículo sobre a Bíblia, nós vamos abrir uma nova sessão, já com outros versículos, para um outro momento, são 5 versículos a cada sessão, né? Então, temos bastante coisa pela frente, são desafios, e eu creio que é muito bom para a gente poder ter durante a semana esses desafios e não ficar simplesmente cuidando das nossas vidas, alheios às coisas do Senhor. Então, guarde isso como um desafio, tá bom? Então, irmãos, esses eu creio que são os avisos que eu tenho para nos orientar para essa semana. Vamos orar ainda. Vou fazer uma oração, encerrando o nosso culto, e aí podemos abrir para os irmãos se cumprimentarem depois da oração final, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, eu quero primeiro agradecer ao Senhor pela vida da Iole, pela vida da Sara, pela vida do Antônio, e por eles, ó Deus, servirem a igreja em função do tema missionário. Muito obrigado, Pai, e abençoa esses irmãos, ó Deus, no seu planejamento e naquilo que eles, ó Deus, têm no coração, que o Senhor, ó Deus, supra a eles tudo que eles precisarem para desenvolver a obra missionária no meio da igreja. Obrigado, Senhor, pelo desafio que tivemos pela Tua palavra e obrigado por poder manter a nossa igreja nesse trilho de missões. E ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos esse culto missionário, o tema missionário, a oração missionária, valorizarmos os seminaristas e os missionários, ó Deus, e darmos realmente a devida importância de acordo com o ensino da Tua palavra. Pai querido, eu quero pedir Tua bênção para a nossa semana. Daqui a pouquinho, ó Deus, daqui com algumas horas, nós entramos na segunda-feira e temos tantas coisas pela frente. Eu peço que o Senhor esteja nos ajudando. Olha as crianças que vão estudar, mesmo estando em casa. Olha, Senhor, os irmãos e irmãs que vão trabalhar, que precisam sair de casa, ó Deus, para o seu trabalho, para ter, ó Deus, o seu sustento, o sustento da família. Pai querido, guarda nossos irmãos, principalmente considerando essa pandemia, que o Senhor guarde, Pai, esses que têm obrigatoriamente que sair de casa para dar conta desses afazeres. Assim também como aqueles que precisam, ó Deus, ir para uma consulta médica, ou aqueles que estão desempregados, que precisam ir atrás de um emprego. Ó Pai, que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos naquilo que nós temos para viver e para buscar durante esta semana. Assim, Senhor, cuida de cada um de nós nesse sentido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor,
faça parte real das nossas vidas, nesses dias, até a gloriosa vinda do Senhor. E em teu nome é que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem passar, tá? Mensagem para o meu privado, vou passar na casa de vocês. Podem abrir os seus áudios aí também.